Glória a Deus. Salmo 23 é um salmo muito conhecido, né, irmãos? Acho que de todos os salmos esse é o mais conhecido. Diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitai-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepares-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Esse salmo é o salmo de Davi, né? É um dos salmos ali ao qual Davi quer expressar a felicidade, o temor, né? A grandeza, o cuidado, o zelo de Deus. Esse salmo muitas das vezes é lido, relido, é visto, revisto. Nós encontramos ele em diversos lugares, como letreiros, frase, e sempre é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso se tornou até mesmo um jargão, né, para as pessoas expressarem a sua devoção, o seu amor, a tua gratidão a Deus, quando se atribui a Ele dizendo que Ele é o vosso pastor. Por muito tempo eu li esse salmo e tentava compreendê-lo da perspectiva pastoral, da perspectiva compositória, da perspectiva de um adorador. Mas nada disso eu me encontrei dentro desse salmo. Por mais ainda que a gente tenha os melhores pontos de vista de alguma arquitetura, de alguma obra-prima, o teu ponto de vista nunca será igual daquele que criou aquela arquitetura. Ainda que você se ache bonito, esbelto, lindo, o teu ponto de vista nunca será igual ao ponto de vista daquele que criou, que formou, que deu forma àquele monumento. E como pregador, muitas das vezes, a gente tenta entender o que o salmista queria dizer, o que o texto quer falar, fazendo sempre a exegese do texto dentro de uma hermenêutica, para que a gente possa compreender o sentimento, a ideia, a expressão, o que o salmista está dizendo aqui. E quando eu fazia essas perguntas, veio algumas respostas da parte do Espírito Santo para nossas vidas. Eu vou tentar, de uma forma muito clara, objetiva, fazer uma exposição desse texto, para que Deus possa continuar falando aqui nessa live. Aonde você está na tua casa, você entenda, Deus sempre fala conosco de maneiras diferentes. Olha o Salmo. Davi vai escrever o Salmo começando atribuindo a Deus como Ele é em sua vida. E ele começa dizendo, primeiramente, o Senhor é o meu pastor. E eu tenho que fazer duas conotações dentro desse primeiro verso desse Salmo 23, das duas expressões que Davi vai usar atribuindo a Deus.
Primeiro, Davi está chamando ele de Senhor, mas segundo, Davi vai chamar ele também de seu pastor. E isso aqui é interessante. Por mais que você já tenha lido, relido, eu preciso que você entenda isso aqui. Essa colocação de lugares que Davi vai fazer acerca desse texto. O Senhor, primeiro. Segundo, pastor. E terceiro, de nada eu terei falta. Isso aqui para mim foi algo assim muito revelador da parte de Deus. Por quê? Porque eu entendo o que é Senhor e eu entendo também o que é pastor. E quando eu entendo essas duas coisas, eu tento imaginar a colocação que Davi está pondo nesse salmo de, primeiro, ele ser o meu Senhor e, segundo, ele ser também o meu pastor. Porque uma coisa é eu entender quando ele é o meu Senhor. Quando Deus ele se torna o Senhor da minha vida, ele é adorado. Ele é bendizido. Ele é exaltado. Eu sirvo ao Senhor, eu adoro ao Senhor. Ele é eterno, ele é grande, ele é poderoso, porque ele é o Senhor da minha vida. E quando nós falamos de Senhor, nós estamos falando de reverência, de devoção, de respeito, de culto. Estamos falando de um contexto espiritual de Deus para com o homem. Quando o homem se atribui a Deus como Senhor, ele está dizendo assim, ele é maior que tudo. Ele é o rei da minha vida. Ele é o Senhor da minha casa, ele é o Senhor do meu casamento, ele é o Senhor da minha vida, ele é o Senhor dos meus dias, dos meus caminhos, das minhas palavras, dos meus projetos, de toda a minha vida, ele é o Senhor. E nós vamos entender isso quando a Bíblia vai nos mostrar quem de fato é o Senhor. Deus é poderoso, Deus é grande, Deus é infinito, Ele é majestoso, aleluia. O que Davi quer expressar dentro dessa palavra, o Senhor. Ele pode ser tudo para mim, mas antes de ser tudo, Ele vai ser primeiro meu Senhor adorado, meu Senhor reverenciado, meu Senhor respeitado, aleluia. Oh, glória! Esse salmo ele é muito íntimo de Davi para com Deus, porque ele expressa o que o Senhor é para ele. E é dentro dessa primeira palavra, o Senhor, o respeito, a reverência, a devoção, o reconhecimento da majestade, da glória de Deus na vida do salmista. Porque depois que ele reconhece a grandeza, o poderio de Deus, ele vai atribuir também ele como um pastor. E quando Davi atribui a Deus como pastor, Davi está dizendo, ele cuida de mim. Ele é o meu provedor. Ele é o meu guardador. Ele é o meu guia. Aleluia. É Ele que me leva pelas veredas da justiça. É Ele que me conduz às águas. É Ele que me leva ao pasto. É Ele que me guarda. É Ele que faz tudo. É Ele que dá tudo aquilo que eu preciso, porque Ele é o meu pastor. Então é isso que eu preciso entender dentro desse salmo. Ele não pode ser nunca na minha vida primeiro o meu pastor, o provedor. Ele primeiro sempre será o meu Senhor, adorado, exaltado, magnificado. Porque depois que ele for o meu Senhor, ele sempre será o meu pastor, o provedor, o zeloso, o cuidador, o guia, aquele que nos guarda do lobo. Aleluia. Por isso que ele termina esse verso primeiro do Salmo 23 dizendo, o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta.
Quando na minha vida eu entender que as coisas precisam estar no seu devido lugar, muitas bênçãos vão acontecer na sua vida. Porque quando eu coloco a ordem ao contrário, primeiro eu quero ele como meu pastor, como provedor da minha vida, e esqueço dele como Senhor, alguma coisa está errada. Ele primeiro precisa ser o Senhor da tua vida. Ele primeiro precisa ser o Senhor da tua casa, o Senhor do teu casamento. Porque aí então, ele poderá ser também o teu pastor, o teu provedor, o teu guardador, o teu guia. É por isso que Davi termina dizendo, de nada eu terei falta. Por quê? Porque eu já confessei ele como Senhor. E eu também entendo que ele é o meu pastor. E quando eu entendo que ele é o meu pastor, eu estou dizendo assim, ele cuida de mim. É ele que provê. É ele que providencia tudo que eu preciso. Aleluia. Quando eu li esse salmo e o Espírito Santo falava para mim isso, quando você entender que ele primeiro tem que ser o seu Senhor, ele vai também se tornar o teu pastor. E quando ele se torna o teu pastor, você não precisa se preocupar com nada, porque ele guarda, ele guia, ele provê tudo para você. Uma das coisas que eu entendi dentro desse salmo é que muitas das vezes a gente quer ser tanta coisa, e no final nós acaba não sendo nada. O que o salmista quer dizer? Davi está expressando esse salmo. Por mais ainda que ele fosse pastor de ovelha, por mais ainda que ele fosse rei, por mais ainda que ele fosse um grande guerreiro, respeitado, nomeado, patenteado, por mais que ele fosse o chefe, o capitão, o engenheiro, o arquiteto, o médico, a médica, o evangelista, o missionário, o diácono, não importa o que ele seja, ele está dizendo, mas eu preciso ser ovelha. Eita Deus! Ô glória! Você pode ser o que for, mas você precisa entender que você é ovelha. E toda ovelha precisa ter um pastor. O que eu olho esse salmo é Davi demonstrando, ainda que ele seja um pastor, um rei, ele está dizendo, mas agora eu sou ovelha. E como ovelha eu estou dizendo, ele é o meu pastor. Porque muitas das vezes o que eu preciso ser para ele é somente uma ovelha do teu aprisco em seu pasto. O que muitas das vezes eu preciso ser não é médico, não é pastor, não é evangelista, não! Eu só preciso ser ovelha dele. E quando eu sou ovelha dele, ele cuida de mim, ele me guarda, ele me guia, ele me conduz à água, ao pasto, porque ele é o pastor. E o pastor, ele tem o prazer e o amor de cuidar das suas ovelhas. Oh, glória! Aleluia! Oh, glória! Às vezes você se sente tão só. Às vezes você se sente que Deus não está com você porque você não entendeu que você está sendo tudo, mas não está sendo ovelha dele. Porque se você literalmente for ovelha dele, ele vai cuidar de você. Você vai sentir o cuidado dele. Você vai sentir o toque dele. Você vai sentir o mover dele na sua vida. Aleluia. Oh, glória. Alabaxúria. O Senhor é o meu pastor. De nada eu terei falta. Eu entendo nesse salmo que a maior vontade do salmista era expressar o cuidado do pastor para com a ovelha. E ele, como alguém que conhecia o pastoreio, ele, como alguém que conhecia a forma cuidadosa, amorosa,
sacrificar a vida pela ovelha, ele sabia como que fazia isso. Então esse salmo ele vem muito do íntimo pessoal de Davi ao expressar, a dizer que Deus é o seu pastor. Por isso que esse verso primeiro, ele tem toda esse glamour, essa grandeza de nós entendermos a conotação que Davi está pondo no Salmo. Primeiro ele vai ser o meu Senhor, depois ele vai ser o meu pastor. Aí então eu posso ficar despreocupado, porque de nada eu terei falta. Aí o verso 2 é a forma que Davi vai revelar o cuidado do pastor, do verso 1, nos versos em diante. Porque quando eu vou lendo os versos seguintes, eu entendo o que Davi está dizendo no primeiro. O verso 2 ele vai dizer assim: deitar me faz em verdes pastos. Deitar me faz em verdes pasto. Espera aí. De que Davi está falando? Davi está falando de ovelha. Davi está falando do pastor. Davi está falando da forma que o pastor cuida da ovelha. Pesquisando acerca de cuidado pastoral de ovelha, a gente percebe que o pastor, ele tinha todo o cuidado ao tratar com a sua ovelha, porque todos os dias ele tinha que fazer uma trajetória, todos os dias ele tinha que levar as ovelhas para beber água e para comer, e voltar para o pasto, para o aprisco. Então Davi está dizendo dentro desse salmo que deitar me faz em verdes pastos. Qual que é a forma que Davi está querendo expressar esse cuidado do pastor? O pastor ele tinha todo um cuidado de escolher o pasto para levar as suas ovelhas para comer. Porque ele não levava as suas ovelhas para comer em qualquer lugar ou em qualquer pasto. Então, o lugar a qual o pastor ele visava, olhava, analisava, ele fazia toda a gente vai chamar de área de risco. Dentro do campo empreendedor, a gente tem que falar que precisa fazer um mapeamento da área de risco. Então, o pastor ele tinha todo esse cuidado de fazer o mapeamento da área de risco. Por quê? Porque todos os dias o pastor corria risco e também as ovelhas corriam risco. Então, o pastor ele via o melhor pasto para levar a ovelha, porque ele não levava as ovelhas dele em qualquer pasto. Ele levava em um pasto selecionado, um pasto bom, um pasto verdejante. Aí Davi está dizendo assim: olha, o pastor ele me ama tanto, o pastor ele cuida tanto de mim, aleluia, que ele escolhe o melhor pasto para mim comer. Ele escolhe o melhor pasto para mim estar. Ele escolhe o melhor lugar que eu possa ali estar. Por isso Davi está dizendo, quando eu estou no melhor pasto, eu estou dizendo, deitar me faz em verdes pasto. Ele está dizendo, eu posso ficar despreocupado, porque o pasto é verde, o pasto é bom, e o pastor escolheu este lugar, e ele sabe que esse lugar é seguro, tem proteção, não vai me acontecer nada, porque ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila, aleluia, ele está
atento às suas ovelhas enquanto ela come. Ele está de olho nela, guardando ela, para que nenhum mal lhe aconteça. Aleluia! É como Davi estivesse falando assim: quando eu chego no pasto verdejante, eu me lambuzo, eu me deito, eu me rolo, porque eu sei que o pasto é bom e o pastor escolheu, foi o melhor para a minha vida. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus, no nome de Jesus. Não se precipite de maneira alguma. Você tem um pastor e esse pastor, ele vai escolher o melhor pasto para a tua vida. Não pegue qualquer coisa, espere o melhor, porque o melhor está chegando. Ele vai te colocar no melhor pasto. Aleluia! E quando você estiver no melhor pasto, você não vai se arrepender. Você vai ter segurança, você vai estar tranquilo, porque ele te colocou no melhor pasto. Aleluia! Às vezes você quer limitar o cuidado do pastor na tua vida, não, mas aquele pasto é muito bonito para mim, aquela escola é muito importante, é muito famosa para mim. Deus está dizendo: eu te coloco como minha ovelha, que sou o seu pastor, no melhor pasto que você merece, porque quem é ovelha dele, ele cuida, ele guia e coloca no melhor pasto. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Quando eu leio o verso primeiro, vendo que Davi está dizendo: ele é o meu Senhor, ele é o meu pastor, ele está dizendo: mas também deitar-me faz em verdes pastos. Por quê? Porque o pastor, ele me coloca no melhor pasto que eu posso. Aleluia! Aí ele vai continuar dizendo no Salmo assim: guia-me mansamente às águas tranquilas. Outra coisa que dentro do cuidado pastoral existia, ou existe até hoje, é que o pastor escolhia também o lugar aonde a ovelha iria beber a água. O seu rebanho era numeroso de ovelhas, e ele precisava levar essas ovelhas em um lugar aberto, em um lugar onde tivesse uma boa quantidade de água, para que as suas ovelhas, então, bebessem a água. Aí Davi estava falando nesse salmo, expressando que até no cuidado da ovelha beber a água, o pastor ele tinha. Por isso ele vai dizer: guia-me mansamente às águas tranquilas. Oh, meu Deus! Aleluia! Oh, glória! O pastor, além de saber qual é o pasto devido, o pasto que combina com você, que é melhor para você, ele também sabe qual é a melhor água para a tua vida, qual é a melhor água que você precisa beber. E ele está dizendo: ele vai me guiar, ele vai me conduzir, ele vai me levar em águas tranquilas. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a ovelha, ela tinha um sério problema com ela mesma. Ela era míope, ou é míope até hoje, as ovelhas, ela não enxerga direito. Segundo os veterinários, eles dizem que a ovelha, ela é míope. Mas se tem uma coisa que a ovelha ouvia muito bem, era a sua audição. A audição da ovelha era muito aguçada, mas ela não enxergava muito, mas ela ouvia bem. Então, o pastor guiava elas. E Jesus vai se colocar lá em João 10, dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Porque muitas das vezes você não precisa ver muito, você só precisa ouvir a voz do pastor te chamando: vem comigo, me segue, que eu vou te levar no melhor pasto. Eu vou te colocar em águas tranquilas. Então, pelo fato da ovelha não enxergar direito, qualquer barulho brusco, qualquer barulho que saísse do normal, deixava a ovelha amedrontada, apavorada.
Então, a ovelha, ela não saía do lugar que ela estava, pelo fato de que ela não está vendo nada, ela não sabe o que está acontecendo, mas ela foi parada, neutralizada pelo que ela está ouvindo. Isso aqui eu abro um parênteses e entrego algo para a tua vida. Para de ouvir coisas que você não está vendo. Se atente somente na voz dele, porque ele diz que você conhece a voz dele, e quando ele fala com você, você sabe. Está todo mundo falando, está todo mundo dizendo o que quer, o que pensa. Deus está dizendo assim: pare e ouça a minha voz, porque somente eu vou te guiar no caminho que você precisa andar. Então a ovelha, ela não está enxergando, mas o pastor sabe disso, então ele vai guiar ela. Ele vai conduzir ela, ele vai levar ela nessa água para beber. Então, quando se tinha aquelas cachoeiras com a queda que fazia um barulho grotesco, as ovelhas, ela não ia beber água, elas morriam de sede, mas não bebia. Então Davi está revelando isso nesse salmo, nos mostrando que o cuidado do pastor é tão grande, que ele conhece a ovelha, ele sabe das suas angústias, ele sabe das suas lamuras, ele sabe das suas aflições. Aí ele está dizendo assim: olha, o pastor, ele sabe que os barulhos, as tribulações desta terra me deixam angustiado, me apavoram, me deixam com medo. Aí Davi está dizendo: mas ele vai me guiar mansamente, com paz. Ele vai me guiar mansamente com amor, com mansidão, nas águas tranquilas. Irmãos, isso aqui não está por enfeite. Tem um segredo do cuidado do pastor para com a ovelha, para que Davi diga: ele vai me guiar em águas tranquilas. Davi poderia dizer assim: e o pastor vai me levar para beber água, e o pastor vai me conduzir nas cachoeiras, nos rios, nos riachos. Não, ele está dizendo assim: ele sabe como eu fico com barulho grotesco, por isso ele vai me guiar mansamente nas águas tranquilas, a tal ponto da ovelha se abaixar na água e poder beber a água tranquilamente, sem medo. Por quê? Porque o pastor, ele conhece a ovelha e ele não vai levar ela em qualquer lugar para beber água. Só que há outro problema dentro desse contexto das ovelhas e beber água. Porque tem algumas ovelhas que ficam tão apavoradas, tão atônica, tão angustiada, que elas não saem do lugar. Mesmo ainda que esteja já no lugar tranquilo que o pastor levou, elas não conseguem beber água. Porque aquilo foi um impacto tão grande na vida dela que ela fica neutralizada. Isso parece que fala muito de quem somos nós. Parece que estamos dentro da igreja, no ambiente de adoração, no ambiente de louvor, de palavra, mas a nossa alma está angustiada, está aflita. Parece que eu estou no culto, mas nada acontece. Parece que eu estou no círculo de oração, mas a alma está aflita, está palpitando, está angustiada. E isso fala muito de quem é a ovelha. Mas o pastor, até nisso, ele sabe esse jeito da ovelha, que ela não vai beber água, ela está num lugar tranquilo, ela já está no ambiente de culto, ela já está no ambiente profético, mas ela não vai beber água. Então o pastor, ele vai ao ribeiro, pega a água sobre as mãos e traz até a boca da ovelha, para que ela se sinta segura e cuidadosa. Aleluia. Aí o texto vai dizer: oh glória, e guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é quando Davi vai expressar dizendo: ele refrigera a minha alma. Depois que ele levou a ovelha para beber água, e que teve algumas que estão ainda lá, não entenderam que o ambiente é tranquilo, que já passou o pior, que o tempo é novo, a oportunidade é outra, mas ela está angustiada ainda. Então Davi está dizendo assim:
O pastor, ele sabe, e ele vai trazer a água na boca dela, e ele vai refrigerar a alma da ovelha. Porque a ovelha fala de mim, de você. Aleluia. Às vezes você vai em tanto culto, participa de tanto trabalho na igreja, mas a alma ainda está angustiada, está aflito, e Deus está dizendo: hoje eu estou levando água na tua boca. Aleluia. Aleluia. Porque eu conheço as suas guerras, eu conheço as suas lamuras. Você já mudou, o ambiente já não é mais tribuloso, o ambiente já não é mais de contenda, mas você ainda não entendeu que o ambiente mudou, as pessoas mudou, o pastor mudou, mas Deus está dizendo para ti hoje: eu estou colocando água na tua boca, te mostrando, eu estou perto de você, seja refrigerado pela água viva que é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, oh glória. Aí ele ainda vai terminar dizendo, no verso 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Oh, glória! Aqui eu acho lindo quando Davi, ele vai dar esse vislumbre, né, do cuidado, do zelo do pastor pela ovelha, a tal ponto de ele arriscar a sua vida para salvar ela. Todo pastor, ele corre um risco muito grande com lobo, com urso, com leão, com bestas feras, mas ele sempre estará disposto a lutar para não deixar a sua ovelha morrer no mundo. Davi está dizendo ainda que eu me desvio do rebanho, ainda que por algum motivo besta eu sair, eu me afastei da igreja, eu me afastei da comunhão, aleluia, e agora eu corro risco de vida, agora eu posso ser devorado pelo lobo, agora eu posso ser tragado pelo leão, posso ser esmagado pelo urso. Ele está dizendo, ele não vai me deixar morrer, porque ele vai vir atrás de mim para me buscar, para me dar uma nova oportunidade. Oh, aleluia! É por isso que quando eu leio esse texto, eu ligo ele diretamente em Lucas capítulo 15, quando Jesus vai falar da parábola, e ele divide essa parábola em 10 etapas, e a primeira ele vai dizer das 100 ovelhas, e o pastor, e uma que se perde, o pastor deixa uma lá, deixa as 99 lá, e vai atrás daquela que se perdeu, porque o pastor, ele não gosta de perder ovelha para lobo, ele não vai te perder para o mundo, ele não vai te perder, ele não vai te perder, ele não vai te perder, aleluia, aleluia. Aí Jesus ainda vai dizer na parábola que quando o pastor acha a ovelha, ele se alegra. Há um júbilo dentro dele, e ele traz a ovelha carregando ela no colo, aleluia. Isso aqui, irmãos, eu preciso falar isso aqui, vai doer um pouco, mas é necessário, porque tem vez na nossa vida que a gente não quer mais andar com o pastor, a gente não quer seguir mais o rebanho, aí a gente chama essa ovelha de desgarrada, desviada, a desobediente, ela não quer seguir o rebanho, aonde o pastor está andando, ir atrás do pastor, sendo conduzido por ele. Não, a gente quer tomar rumos diferentes, escolha diferente, vontade própria. Aí, quando a gente se perde, a gente corre risco. E o pastor ama tanto a ovelha, que ele vai correr o mesmo risco da ovelha para buscar ela. E ele diz que quando ele acha a ovelha, ele traz ela carregada no colo. Lucas 15, nos ombros. E todas as vezes que o pastor carregava a ovelha no ombro, era só por uma causa. Porque a ovelha, ela não anda no colo, a ovelha anda seguindo o pastor atrás dele. Porque ele fala e ela vai guiando, seguindo. Ela vai andando atrás do pastor. Mas quando a ovelha decide não querer andar com o pastor precisa tomar uma decisão muito cruel, é cortar
Quebrar, quer dizer, quebrar a pata dianteira da ovelha. E é por isso que ele carrega ela no colo, porque agora ela não consegue mais andar. Ela não consegue caminhar sozinha, então o pastor ele tem que ficar por um bom período com aquela ovelha que se desgarrou, que se desviou, que não quer mais seguir ele nem o rebanho, então ele quebra a pata e carrega ela no colo. Isso aqui falou muito comigo, dizendo assim, ó, todas as vezes que o pastor quebrar minha pata, ele está me dando um sinal, porque eu prefiro que você esteja comigo no meu colo quebrado do que o lobo lá fora te devorar, do que o leão te pegar, do que o urso te esmagar. Às vezes pode estar até doendo, mas você está no colo do pastor. Às vezes você pode estar sentindo dor, mas você está no colo dele. Ele está dizendo, eu estou cuidando de você, eu vou sarar suas feridas, e depois que eu te colocar de novo no chão, você não vai querer mais sair de perto de mim. Aleluia. Guia-me. Aí ele ainda vai dizer assim, porque nenhum mal me acontecerá por um motivo, porque tu estás comigo. Eu não vou me estender mais do que isso, porque eu creio que Deus já falou aos nossos corações aqui. Mas se tem uma das coisas mais contundentes na vida do pastor, é que ele nunca deixa ela sozinha. Ele nunca abandona a sua ovelha. O pastor, ele sempre estará de junto, próximo com a sua ovelha. E eu acho tão lindo que quando Jesus ele vai fazer essa analogia de ser o pastor das ovelhas, ele também diz, eu sou a porta das ovelhas, e todo aquele que entrar por mim achará pastagem. E ele está dizendo assim, eu sou aquele que coloca as ovelhas para dentro do aprisco, do pasto, guardada, segura, e eu fico na porta. O lugar que o pastor dormia era na porta. Porque se alguma ovelha quiser sair, ele não deixa. E se algum lobo quiser entrar, ele também não deixa, porque o pastor ele tem cajado e ele também tem vara. Então ele diz, eu sou a porta. E todo aquele que vier depois de mim é ladrão e salteador. Porque ele está dizendo, porque eu já estou na porta, e se eu estou na porta, minhas ovelhas estão dentro. E se ela está dentro, elas são minhas. Ela ouviu a minha voz, elas me seguiram e elas estão guardadas. O que eu vejo dentro dessa revelação do Salmo 23 é que em tudo na minha vida eu preciso ser ovelha dele. Porque quando eu sou ovelha dele, ele vai me guardar, ele vai me guiar, ele vai me proteger, ele vai me curar, ele vai me corrigir, mas ele também vai me ensinar. Então, em tudo, além dele ser o seu Senhor, ele também será o teu pastor, o teu provedor, o teu guardador, o teu guia, aquele que cura, aquele que providencia, aquele que te leva, aquele que te traz, aquele que abre a porta. Ele é o seu pastor. Então, que nessa noite, esse salmo não venha a ser só mais um salmo na tua vida, mas ele venha a ser uma chave para virar tudo hoje. Às vezes você precisa somente ser ovelha dele. O que Deus mais quer fazer comigo e com você é cuidar de mim e de você. E ele só pode cuidar de ovelha. Ele não pode cuidar de bode. E que eu e você possamos ser essa ovelha que o pastor ama, ele cuida e ele também providencia o de comer, o de beber, e no momento mais perigosos da vida dela, ele vai estar lá de junto, livrando ela e protegendo ela.
Sejamos ovelha do maior pastor que já existiu nessa terra, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus os abençoe.